Olá, queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos aqui novamente, nos encontrando com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Evangelho. Estamos no 23º domingo do tempo comum, ano litúrgico C, e o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: somente é discípulo e discípula de Jesus quem é livre. Isso mesmo, somente é discípulo e discípula de Jesus quem é livre. Depois de ter denunciado os laços de interesse, a famosa panelinha dos fariseus, formada por amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos, agora Jesus dissolve esses interesses. Vamos ler então o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 até o versículo 33. Comecemos pelo versículo 25. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Jesus começou a viagem para Jerusalém e é seguido por multidões numerosas. Por quê? Ora, elas estão convencidas de que Jesus é o Messias conquistador, que vai tomar o poder em Jerusalém. Então elas o seguem para compartilhar os despojos. Se ficarem perto dele, compartilharão seu poder e também as riquezas da conquista. Então Jesus, vendo essa incompreensão dessas multidões que o acompanham, e estabelece 3 condições importantes que são válidas para sempre, porque são as condições para ser seu seguidor, seu discípulo. Vamos vê-las? Versículo 26 agora já está aparecendo aí para você na sua tela. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então essa é a primeira condição. Se alguém vem a mim e não odeia, literalmente no texto em grego está escrito odeia, não desapega. É um hebraísmo essa expressão, com o sentido de desapego completo e imediato, total. Por isso que a palavra desapego em português traduz bem esse termo, odiar, esse hebraísmo presente no texto original grego. Então, se alguém não se desapega completamente de seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida, isto é, sua própria existência, ele não pode ser meu discípulo de Jesus. Então Jesus pede uma adesão que vá além dos laços familiares. Se houver um desses componentes, do pai à esposa, passando pelos filhos, irmãs, irmãos, ou mesmo o próprio bem-estar ou a própria existência, que possa ser um impedimento para seguir Jesus, ele pede para renunciar a todos eles. As 3 condições que estamos examinando agora são escolhas de liberdade. Não vamos nos esquecer disso. E escolhas para a liberdade. Porque só se pode seguir Jesus se a pessoa for totalmente livre. Continuemos. Versículo agora 27 do capítulo 14 de Lucas. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. A segunda condição é carregar a sua cruz. Literalmente, o evangelista diz levantar a sua cruz. Logo veremos o que significa isso. O evangelista não está falando em carregar a cruz para sempre, mas está apontando para um momento preciso, pontual, em que o condenado era punido com essa terrível tortura. Nesse momento, o condenado a morrer crucificado tinha que levantar o eixo horizontal da cruz, pois o eixo vertical sempre ficava preso no solo, no local da execução, e tinha que dirigir-se para lá, para esse local, quem era condenado. Então aqui trata-se de levantar aquela haste horizontal da cruz. Era um momento terrível, porque era um dever religioso, vejam só vocês, por parte da multidão e mesmo por parte dos familiares, amigos e conhecidos da pessoa condenada, insultar e espancar aquele que seria crucificado. Vejam só vocês. Desse modo, essa imagem de levantar a cruz significa aceitar o desprezo da sociedade. Mas não é uma escolha negativa, mas de liberdade. Porque quando não nos importamos mais com nossa reputação,
quando não estamos mais condicionados pelo que os outros podem pensar ou dizer sobre nós, nós finalmente estamos livres. Portanto, essas 3 escolhas que Jesus nos pede para fazer, repito, são escolhas de liberdade e para a liberdade. Prossigamos agora lendo os versículos de 28 a 32. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Eis 2 exemplos em que faltam meios para empreender. Esperaríamos que Jesus nos pedisse para aumentar esses meios, esses recursos. Mas aqui está a escolha final. Aquela que fará com que grande parte da multidão o abandone. Eis a terceira e última condição que deve ser levada a sério. Vejamos agora. Versículo 33 e final do Evangelho deste domingo. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. As palavras de Jesus não podem ser selecionadas. As que nos convêm, as que gostamos e as que não. Todas as palavras de Jesus são palavras que comunicam vida. A última condição é esta: a renúncia de tudo o que se tem. Jesus sabe o que está no coração dos homens, e nós sabemos que as pessoas estão dispostas a aceitar a primeira condição, a de preferi-la aos laços familiares ou à própria vida. Jesus sabe até que as pessoas são capazes de levantar a cruz, aceitar o desprezo, que é a segunda condição. Mas atenção, para não tocar o interesse das pessoas. Não vá e toque em sua conveniência. Assim, a quem esperava, quem sabe, um conselho espiritual para segui-lo, Jesus pede muito prosaicamente, e é muito claro, que se renuncie a todas as posses. Caso contrário, essa pessoa não pode ser meu discípulo, afirma Jesus. Por que isso? Porque Jesus, e Lucas é o evangelista que o desenvolve mais do que os outros, sabe que os bens são bons, úteis, servem para se sentir bem e para criar bem-estar, mas chega-se a um certo limiar desses bens quando a pessoa, antes que possuir estes bens, é possuída pelos mesmos. A prova é que ele é incapaz de se livrar desses bens, é incapaz de ser generoso. Então, para seguir Jesus, é preciso ser totalmente generoso. Para Jesus, só se possui e se dá. Repito, para Jesus, só se possui o que se dá. O que é retido não é possuído, mas nos possui. Assim, para Jesus, a posse de bens é um impedimento. O resumo de tudo isso é que aqueles que confiam em suas próprias forças não podem contar e acolher o poder do Espírito Santo de Deus. Bom, após essa belíssima reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Madi, faço eu minhas ponderações pessoais. E começo citando Victor Hugo, um dos maiores escritores românticos da França do século XIX. Victor Hugo viveu de 1802 a 1885. Ele tem uma frase lapidar que diz o seguinte: quem não é capaz de ser pobre, não é capaz de ser livre. Repito, quem não é capaz de ser pobre, não é capaz de ser livre. É importantíssimo como Jesus lida com as multidões que o acompanham. O verbo grego utilizado é symporeomai, sem necessariamente o estarem seguindo,
acompanhar Jesus é simporelmai. Seguir é outro verbo, akolutel. Acompanhar é estar junto. Seguir, no sentido evangélico do termo, akolutel, é fazer-se discípulo ou discípula de Jesus. Fazer-se aluno, atento, obediente à palavra do Mestre, que é Jesus. É andar em seus passos. Isso é seguir Jesus. Por isso, Jesus sente a necessidade de deixar claro, de uma vez por todas, as condições necessárias para ser discípulo ou discípula dele. Afinal, ser discípulo de Jesus não é simplesmente aceitar umas tantas doutrinas e ideias, mas moldar toda a vida que temos segundo aquilo que ele nos propõe. Pois crer em Jesus Cristo não é crer em uma filosofia de vida, mas em uma pessoa. É deixar-se seduzir por essa pessoa e o modo como encarou a vida e a viveu. No entanto, a primeira exigência parece-nos absurda. Odiar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e até a sua própria vida. Ora, aquilo que de mais humano existe em nós é justamente a relação que temos com os nossos pais, irmãos, irmãs, esposa, esposa e conosco mesmos. Até parece que Jesus está nos dizendo, pare de amar, vocês têm que odiar, desprezar. O verbo grego é misel, Lucas 14, versículo 26. Aquilo que é o mais humano, vocês têm que desprezar aquilo que é o mais humano. Assim Deus e o humano parecem ser incompatíveis e irreconciliáveis. Mas não é desse modo que devemos compreender as palavras de Jesus. Aqui, eu me sirvo da sábia argumentação do teólogo espanhol José María Castillo, que nos diz o seguinte, abre aspas, não nos resta outra solução do que aceitar estas duas convicções. Primeira, Deus em Jesus se encarnou no humano, isto é, humanizou-se plenamente. Segundo, nós humanos, porém, também levamos inscrita em nossa humanidade a desumanização. Por isso, nossas relações com os outros, incluídas as relações de parentesco, são muitas vezes tão inumanas. Assim, o dilema levantado por Jesus não consiste em escolher entre o amor a Deus ou o ódio ao humano, mas em escolher entre nossa humanidade desumanizada ou a humanidade plena que sempre encontramos em Jesus. Fecha aspas. A conclusão é óbvia, segundo Castillo. Somente pode ser seguidor de Jesus quem é plenamente humano. E por isso supera e vence toda possível desumanização. Disso decorrem as outras duas exigências para ser seguidor, seguidora de Jesus Cristo, que é levantar a cruz, aceitar o desprezo da sociedade e renunciar a todas as nossas posses. Se alguém pensa somente em si mesmo, em seu bem-estar, em seu prazer individual, em seus interesses, não deve se enganar. Tal pessoa não possui a liberdade interior, a coerência e responsabilidade para seguir Jesus e tomá-lo a sério. Por isso, uma pessoa assim não consegue levantar a cruz, isto é, sujeitar-se à humilhação, desprezo, má fama, abandono, por causa do reino de Deus. Do mesmo modo, quem é por demais apegado, dependente e escravo de seus bens, daquilo que possui, não tem a liberdade necessária para ser um verdadeiro seguidor de Jesus e colaborador do reino de Deus. Pois o reino que Jesus quer implantar nesta terra não é deste mundo, como é afirmado lá em João capítulo 18, versículo 36. Não é deste mundo. Ou seja, não é organizado e fundamentado nos valores, nos princípios deste mundo. Quais são esses valores e princípios? O egoísmo, a ganância, a competição, a riqueza, a fama, poder, ódio, vingança e etc. Portanto, que ninguém se engane. Para seguir Jesus de verdade, não podemos ser pessoas que evitam problemas, conflitos, riscos, punições e sofrimentos. Anunciar, implantar e fazer prosperar o reino de Deus nesta terra tem um preço.
Você, eu, nós, estamos dispostos a pagá-lo? Enquanto meditamos neste forte evangelho que nos é proposto para este domingo, façamos agora a nossa oração que conclui essa meditação que fizemos do Santo Evangelho. Você já está vendo o texto dessa meditação aí na sua tela. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em pastagens verdejantes faz-me deitar. Para águas repousantes me conduz e reconforta a minha alma. Por veredas de justiça me guia, por amor do seu nome. Mesmo se eu tiver de andar por um vale de sombra mortal, não temerei os males, porque estás comigo. O teu bordão e o teu cajado são eles que me confortam. Diante de mim preparas a mesa, em frente dos que me afligem. Com óleo me unges a cabeça, e meu cálice transborda. Pois a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Este é o famoso Salmo 23 ou 22 das nossas Bíblias. Meus queridos, Deus os abençoe enormemente, vos conceda um maravilhoso, frutuoso final de semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.